A pegada de um sapato num trabalho cirúrgico da Polícia de São Paulo, muito bem desempenhado pelos policiais civis de São Paulo, pôs fim ao mistério em torno da morte da jovem Isabel, de 37 anos, que foi vítima de um feminicídio em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Vamos direto com Bernardo Armani, que está com a delegada que desempenhou essas funções e traz as informações aqui no Cidade Alerta. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. A Isabel, 37 anos, era pecuarista, criava gado em terrenos da família em uma área rural aqui de Santa Isabel, município próximo à capital paulista. De repente, a mãe dela ouviu gritos durante a noite, a polícia foi chamada e ela já estava morta no quintal de casa, com ferimentos na barriga e também na região do pescoço. E a polícia notou que no local do crime havia uma pegada em uma poça de sangue e tentou descobrir de quem era essa pegada, de quem era aquele sapato, que acabou sendo apreendido e está aqui agora na frente, na mesa da delegada, viu, Bate? Foi esse sapato que deixou a pegada no local do crime. Por isso a operação foi nomeada de Operação Cinderela, para descobrir quem era o dono daquela pegada, daquele sapato. E a polícia conseguiu, era um menor, viu, Bate, 17 anos, que teria participação, confessou inclusive participação nesse crime, mas também um outro casal maior de idade está preso. Inclusive, a mulher seria a mandante desse crime. Ao meu lado, a delegada titular de Santa Isabel, doutora Regina Campanelli. Doutora, teve uma informação muito importante para a polícia, que foi a participação de um suspeito maior de idade. E assim começou essa investigação. Exatamente. As investigações, o crime aconteceu no dia 17. No dia 18, nós pegamos o principal suspeito do crime, que seria Daniel, que é o atual namorado da Isabel. Só que depois, no decorrer das investigações, obtivemos uma informação de que quem havia praticado o delito seria o Wellington. O Wellington é atual namorado da ex-mulher do Daniel, da Flávia. Então tem o Daniel, namorado da vítima Isabel. Flávia, ex-mulher do Daniel. Wellington, que é namorado da Flávia. Então as investigações começaram a apontar para o Wellington como autor do delito. Fomos atrás de Wellington, conseguimos com o judiciário mandados de busca e apreensão na residência deles. Nada foi localizado, mas tanto Wellington quanto Flávia foram conduzidos para a unidade policial. Aqui ele confessou a participação, doutor? Ele confessou a participação do delito e, na sexta-feira passada, ele disse que praticou o delito na companhia de um indivíduo denominado Gordinho, de vulgo Gordinho, menor de idade, mas que Flávia não teria participação no delito. Todavia, na data de hoje, quando conseguimos pegar o Gordinho, identificá-lo formalmente, ele afirmou que recebeu, que a Flávia é a mandante do delito. Ela pagou para que ele, juntamente com Wellington, executasse Isabel. Isso porque ela queria deixar o caminho livre para ficar com o Daniel, que é ex dela e atual de Isabel. Deu para entender, mais ou menos? É uma novela mexicana quase, é assim que os policiais se referem, viu, Bate? Então, quem teria tramado tudo isso foi a Flávia, que é ex-mulher, inclusive, ficaram 14 anos juntos, tiveram um filho juntos, do Daniel, que se tornou o principal suspeito desse assassinato, pois umas 2 semanas antes da morte da Isabel, ele teria discutido com ela, teria feito algumas ameaças, segundo a família de Isabel, mas que hoje está fora da investigação. Inclusive, a polícia descobriu que foi essa ex-companheira do Daniel que tramou tudo isso para eliminar a Isabel da jogada e, inclusive, ela iria incriminar, e foi isso que ela fez aqui na delegacia, o atual companheiro que acabou participando desse crime, para que ela e o Daniel ficassem juntos no fim dessa história. Novamente, exatamente. No dia em que conseguimos trazer o Wellington para a delegacia, antes dele confessar, a Isabel já havia dito que o Wellington, que havia matado a Isabel, na companhia dessa outra pessoa, que ainda não estava identificada no caso, e que, inclusive, o Wellington a estaria ameaçando. Foi a informação que foi passada por ela, como se ela fosse também vítima do Wellington. Mas, na verdade, ela era mandante, a cabeça pensante de todo o delito. E quanto que ela teria oferecido a esse menor para participar desse assassinato? Inclusive, não pagou todo o combinado. Não.
O que o menor informou para a polícia é que ela ofereceu R$ 200 para que ele ficasse no carro, mas que se ele entrasse e executasse a Isabel na companhia dela e do Wellington, ele receberia R$ 500. Eles pagaram R$ 100 e R$ 100 não foi pago, segundo áudios de WhatsApp, que foi extraído de conversas entre o Wellington e o menor. Agora, a dinâmica do que aconteceu no sítio, quem desferiu os golpes na Isabel, isso a polícia ainda está apurando. Está esperando a parte técnica também dos laudos, pois as duas pessoas que confessaram, o Wellington, maior de idade, diz que foi o menor que matou a Isabel. Já o menor, que também confessou participação, diz que apenas segurou a vítima e que o casal que teria desferido os golpes. Então, essa dinâmica, a polícia já tem uma certeza de quem é o assassino mesmo? Olha, o Wellington, no dia em que foi preso, ele disse que o menor deu uma gravata na Isabel e como ela era uma mulher forte, ela conseguiu correr para fora da residência, pegou uma tesoura e conseguiu desferir um golpe na mão de Wellington, tanto é que ele estava com uma marca típica de lesão de defesa. E que ela começou a se defender e foi nesse momento que o menor desferiu golpes no pescoço de Isabel. A versão do menor é exatamente o contrário, que ele apenas segurou e que o Wellington e Flávia que desferiram os golpes, tanto na barriga quanto na região do pescoço, quase causando inclusive o degolamento da vítima, né? Qual foi a reação da Flávia, da mandante, aqui na delegacia, quando tudo veio à tona? Ela estava preocupada com quem, doutora? Com o Daniel. Ela só perguntava se Daniel iria ser incriminado, se ele estava livre. A única preocupação dela era com o Daniel. Somente. Para o companheiro Wellington, que participou do crime, ela disse que nós vamos tirar o Daniel da jogada, vamos incriminá-lo, que foi a primeira suspeita da família e da polícia. Mas, na verdade, ela queria era incriminar o próprio atual companheiro para ficar livre para viver essa história de amor doentia, maluca e homicida junto com o Daniel, que agora está livre das investigações, Bate. Ok, parabéns, delegada. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho aí à frente da delegacia.